classe Aves é um grande e diversificado grupo de vertebrados com características bastante especializadas ao voo, com cerca de 8.700 espécies viventes espalhadas pelos mais diversificados habitats. As aves possuem o corpo relativamente leve e pouco denso. As aves apresentam o que chamamos de anquilose, que é a fusão das articulações. Dessa forma, algumas partes de seu esqueleto são soldadas. Isso pode ser observado na fusão dos ossos da clavícula, formando a fúrcula, conhecida por muitos como o osso da sorte. Nas vértebras também há anquilose em virtude da fusão de algumas vértebras e ossos da cintura pélvica. Na parte anterior da caixa torácica das aves, vemos uma dilatação do osso externo, formando uma estrutura chamada de quilha ou carena. Essa estrutura é uma adaptação das aves para a implantação dos músculos fundamentais ao voo. Os sacos aéreos também auxiliam na refrigeração do corpo das aves, pois, como o gasto de energia durante o voo é muito alto, uma grande quantidade de calor acaba sendo liberada. Esse excesso de calor é absorvido pelo ar frio que se encontra no interior dos sacos aéreos, sendo eliminado do corpo através da traqueia. A classificação das aves é dada por uma comparação física entre elas. A presença ou ausência de carena ou quilha, que é o osso preso às costelas, projetando-se para frente. As aves que não possuem carena são chamadas de ratitas. Suas asas são atrofiadas e são incapazes de voar. No entanto, são excelentes corredores, que é o caso da avestruz, que podem chegar até 70 km por hora. Os únicos membros pertencentes a esse grupo são a avestruz, a ema e o kiwi. Sobre as aves que possuem carenas, elas são chamadas de carenatas. É o grupo mais abrangente e adaptado ao voo. São exemplos desse grupo: arara, coruja, albatroz e entre outros. A carena é um importante elemento no voo. Isso facilita a penetração da ave na massa de ar, responsáveis pelo batimento de asas das aves. Esses músculos são divididos em dois. Os grandes peitorais são músculos abaixadores das aves, e esse movimento é o mais vigoroso, sendo a principal responsável pela impulsão do voo. E sobre os pequenos peitorais, são os levantadores das asas, gerando movimentos mais suaves, e que fazem as asas voltarem em uma posição adequada ao novo batimento. Agora falando sobre o sentido das aves. Entre elas, as aves possuem a siringe, que é a estrutura responsável pela emissão de sons, localizada junto ao sistema respiratório. A siringe situa-se na parte inferior da traqueia. As aves cantoras possuem uma siringe bem desenvolvida. Canta, Borico. As aves de rapina, por exemplo, podem chegar a uma presa até centenas de metros. As aves são animais homeotermos, ou seja, elas mantêm uma temperatura constante e dependente da temperatura do ambiente. Além disso, a homeotermia está relacionada à presença de penas, pois o animal é revestido por elas e elas são isolantes térmicos. Devido a isso, o calor produzido pela ave é pouco dissipado. As aves são endotérmicas. Sua temperatura é mantida devido às reações internas. Elas possuem um metabolismo alto, o que os torna animais de temperatura relativamente alta, geralmente em torno de 40 graus. A capacidade de isolamento térmico das penas deve-se em 3 fatores: a presença de queratina em sua composição, grande capacidade de retenção de ar em suas penas e, na maioria das aves, a presença de glândulas uropigianas situadas na região da cauda e que produz uma substância oleosa que a ave usa para passar nas asas. As penas encontradas em todas as espécies de aves são extremamente leves e flexíveis,
formada por queratina e produzidas de maneira semelhante ao pelo dos mamíferos. Tem como função proteger contra coques mecânicos, impermeabilizar a pele e manter a temperatura corporal do animal constante, que se encontra inserido em uma base chamada de cálamo. Da raquis saem pequenos filamentos chamados de barbas, e das barbas saem outros filamentos ainda menores chamados de bárbulas. Na figura podemos perceber que as bárbulas prendem-se uma às outras através de ganchos. Isso mantém as penas organizadas e promove a proteção da pele e a sustentação para o voo. Ao analisarem as penas com o bico, as aves estão alinhando as bárbulas para que seus ganchos se encaixem. Além da importância de penas para isolamento térmico, elas são importantes nas aves voadoras. Sobre a fisiologia das aves, devido à sua adaptação do voo, o coração das aves é proporcionalmente grande em relação à massa corpórea. A circulação sanguínea eficiente garante o rápido transporte de nutrientes e oxigênio aos músculos e sua alta taxa metabólica. As aves são animais que possuem circulação dupla, pois o sangue passa 2 vezes pelo coração. Isto é, uma característica dos animais homoeutérmicos. Eles possuem circulação completa porque separa o sangue venoso do sangue arterial. O sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico e o sangue arterial é o rico em oxigênio. As aves, por possuírem circulação dupla e completa, que conseguem disponibilizar maior quantidade de energia, mantendo assim a temperatura corporal sempre constante. O coração das aves possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrílocos, que estão completamente separados. E uma diferença entre as aves e os mamíferos é que as aves possuem hemácias nucleadas e ovais. E ao mesmo tempo, o sangue arterial entra ao átrio esquerdo. Os 2 átrios se contraem ao mesmo tempo, impulsionando o sangue para os respectivos ventrílocos. Os ventrílocos também se contraem ao mesmo tempo. O sangue que está no interior deles é impulsionado para as artérias, sendo que a artéria pulmonar, ligada ao ventríloco direito, leva o sangue venoso para os pulmões, enquanto que a artéria aorta, ligada ao ventríloco esquerdo, leva o sangue arterial aos tecidos do corpo. A boca não possui dentes, mas é dotada de um bico córneo. Possui uma mandíbula maior que o normal. Embora uma das funções do bico seja a captura de alimentos, ele não é substituto dos dentes, já que não são utilizadas para a mastigação. O armazenamento e o amolecimento dos alimentos é realizado na maioria das vezes no papo e no glúveo, que são dilatações do esôfago. Já seu estômago é dividido em 2 partes: a química, onde o elemento é envolvido por enzimas digestivas, e a mecânica, chamada de moela, que possui uma forte musculativa e é responsável por triturar os alimentos. Nem todas as aves possuem estas estruturas bem desenvolvidas. Por exemplo, aves granívoras, que se alimentam de grãos duros e resistentes, possuem papos e moela bem desenvolvida. Já aves frugívoras não apresentam papo ou moela, pois alimentam-se apenas de frutas que costumam ser relativamente moles. O alimento é parcialmente digerido no estômago químico e depois triturado no estômago mecânico. Depois é enviado para o intestino, onde a digestão é concluída e os nutrientes são transportados pelo sangue. O sistema digestório termina na cloaca, a cavidade onde se abrem o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital das aves. Quanto à reprodução, as aves são ovíparas e de fecundação interna. A fecundação ocorre no ovítodo da fêmea. Explicando melhor os anexos embrionários em aves, o saco vitelínico é uma estrutura em forma de saco revestida externamente pela mesoderme e internamente pela endoderme, cuja função é armazenar reservas nutritivas durante o desenvolvimento do embrião. Alantoide é uma estrutura em forma de saco ou vesícula ligada à parte posterior do intestino do embrião. Assim como o saco vitelínico, o alantoide é formado pela mesoderme e endoderme. A principal função do alantoide é remover e armazenar excretas produzidas pelo metabolismo do embrião. Ânio é uma fina membrana formada pela ectoderme e a mesoderme, que envolve o embrião, delimitado uma cavidade preenchida pelo líquido aniótico. O papel do líquido aniótico é evitar o ressecamento do embrião e o proteger contra choques mecânicos. Essa membrana é uma importante adaptação à vida no meio terrestre. Isso porque protege o embrião da dessecação e torna a reprodução independente da presença da água. Corion
membrana formada, assim como o ânio, pela ectoderme e a mesoderme. É o anexo mais externo que envolve e protege as demais estruturas. O allantochorion fornece a proteção e realiza trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Por que as aves não urinam? Porque elas não têm bexiga para armazenar a urina. Sempre que um pássaro bebe algum líquido, esse vai direto para o intestino, aonde é absorvido, depois passa para o sangue e chega aos rins, para ser purificado. As impurezas que sobram desse processo, principalmente uma substância conhecida como urato, são levadas por um canal diretamente dos rins para os intestinos, onde são depositadas junto com as fezes e expelidas através da cloaca, na mesma abertura dos órgãos genitais. É por isso que se observa nas fezes da maioria das aves uma parte esbranquiçada, formada pelo urato. Now the world